Glória a Deus. Querida igreja, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Sentem-se, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: não murmureis. Como alguns deles que murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu dependo do Senhor para me dar o assunto para pregar aos domingos. E eu confesso a vocês que na segunda-feira eu recebi de Deus falar sobre esse tema. Segunda-feira. Eu queria colocar o título desta mensagem: Atraso de vida. Muitas vezes nós ouvimos sobre essas questões: olha, não faz isso que vai atrasar a tua vida, não faz aquilo que vai atrasar a tua vida, não haja desta maneira. Então existem muitas coisas que podem atrasar a nossa vida. E existem coisas que podem bloquear as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Aqui nós vemos uma ordem do apóstolo Paulo, né? Não murmureis. O mundo hoje existe muitas pessoas que não se decidem. Porque quando chove, se chove a pessoa reclama que gostaria de ver o sol. Queria que fizesse sol, mas está chovendo. Se faz sol, as pessoas reclamam, queria chuva. Se faz calor, reclamam que está calor demais. Se faz frio, você nunca verá o pastor Anselmo reclamar do frio. Nem do calor. Mas eu gosto do frio. Eu acho que o frio é uma estação, o inverno é uma estação tão maravilhosa, né? Mas tem pessoas que se faz calor, está reclamando. Se faz frio, está reclamando. Existem pessoas que reclamam com Deus porque estão desempregadas. Aí quando consegue um trabalho, reclamam com Deus por causa do trabalho. Não é só com Deus, reclama com todo mundo. Talvez você conheça alguém assim. Existe aquela pessoa que, se ela está a pé, ela reclama porque não tem carro. E quando ela consegue um carro, ela reclama porque a gasolina está muito alta e porque a manutenção é cara. Existem pessoas que reclamam por causa da solidão. Mas se estão acompanhadas, reclamam por causa da companhia. Tem gente assim. Reclamam de tudo.
de tudo. Então, para o murmurador, não tem jeito. Não tem jeito. Qualquer situação é propícia para reclamar. Eu conheço pessoas que trabalhavam em uma empresa e tinham o sonho de ser funcionário público, passar no concurso e ser funcionário público. Prestou um concurso, passou no concurso e agora é funcionário público. Aí reclama porque o local que trabalha é muito longe. E reclama disso, reclama daquilo outro. Mas o que muitos murmuradores não percebem, irmãos, é que a murmuração, ela age, ela trabalha contra o próprio murmurador. E é por isso que quero dizer a vocês que a murmuração, ela atrasa a vida das pessoas. Nós temos um caso notório na Bíblia, na palavra de Deus. A vida dos próprios hebreus. E eles reclamaram tanto, mas reclamaram tanto com Deus, porque eles eram escravos do Egito. Porque no Egito eles reclamavam do pão que o faraó mandava para eles, da comida que eles tinham e da maneira que eles eram tratados. Então, quando Deus os libertou, quando Deus os tirou do Egito, primeira oportunidade, eles falaram: que saudade das cebolas do Egito. Que saudade de quando, na época que nós éramos escravos, mas nós tínhamos a água do Nilo para beber. Então, esse pecado não é exclusividade daqueles que não conhecem o poder de Deus. Mas muitos que conhecem o poder de Deus se tornam reclamantes com Deus. Existe um texto, né, eu quero ler com vocês, no livro de Números, Números capítulo 11. Olha que interessante, né? Números capítulo 11, que fala justamente sobre essa questão de murmuração. Livro de Números capítulo 11, a partir do versículo 1. Aconteceu que o povo começou a murmurar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então nós percebemos que as pessoas murmuraram. E o pecado da murmuração, olha bem, o pecado da murmuração causou ira no coração de Deus. Causou ira no coração do Senhor. Existem outros textos da Bíblia que vão falar sobre murmuração, mas existe um texto que ele não fala exatamente sobre murmuração. Ele vai falar sobre um outro assunto, Romanos. Não vou ler esse texto agora. Romanos, Paulo disse assim: se Deus é por nós... Muito bem. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós?
E esse é um texto onde o cristão se apoia e ele fala, olha, a Bíblia, a palavra de Deus me diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no livro de Números, capítulo 11, a Bíblia fala sobre um povo que murmurou, queixou-se, e a Bíblia diz, e a ira de Deus se acendeu contra eles. Muito bem. Voltando para o texto de Paulo aos Romanos, eu quero invertê-lo. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Você já pensou nisso? Já pensou na profundidade disso? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Fuja das murmurações. Fuja. E muitas vezes a tendência nossa é murmurar. Eu disse para vocês que esse tema, em oração, o Senhor falou comigo na segunda-feira. Quero dizer a vocês que na quarta-feira aconteceu na minha vida algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Eu vou dizer assim, tipo, um sonho que me roubaram. Quando você planeja algo na tua vida, você luta por aquilo. E de repente vem uma pessoa e leva tudo aquilo que você lutou. E você entende que você mora em um país onde a injustiça e a impunidade predominam. Você não pode fazer nada. Eu posso agir, posso fazer justiça com as minhas mãos. Mas é isso que Deus quer. Eu confesso a vocês que eu chorei. Eu fechei a porta do meu quarto e chorei, feito uma criança. E eu abri a janela, olhei para o céu e eu falei, Deus, não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor permitiu que me aconteça, eu te dou graças por te conhecer, por tu seres o meu Deus. Eu sabia que eu tinha que me levantar, enfrentar a situação e seguir em frente. Porque Deus é Deus de todas as situações. Existem muitas coisas que Deus permite em nossas vidas. E se nós murmurarmos, por mais que doeu em mim uma perca material, doeu. Eu tenho que olhar para frente e não ser ingrato. E agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha saúde, pela minha visão, pela igreja, pela vida de cada um de vocês. Porque eu poderia muito bem pegar e falar, Deus, eu te sirvo, eu sou dizimista, minha esposa
tenho temor, por que o Senhor permite certas coisas? Mas eu não fiz isso. Porque Deus não é Deus só nos momentos bons. Fidelidade não é só você ser fiel a Deus enquanto tudo está bem, porque dias ruins virão. E eu sempre digo isso a vocês. Mas quando nós murmuramos, nós nos tornamos ingratos. Não percebemos que estamos demonstrando ingratidão para com Deus. Os israelitas, nessa passagem de Números, estavam enfrentando dificuldades, porque a região onde eles estavam era uma região muito carente, eles tinham falta de muita coisa, mas a situação que eles estavam no Egito era uma situação de escravos, era uma situação muito pior. Então, reclamar de Deus naquele momento, naquela situação, foi uma atitude de ingratidão para com Deus. Eles se tornaram ingratos para com Deus. Nós também sabemos de onde fomos tirados. Cada um de nós. E eu sei que tudo que eu tenho foi Deus que permitiu que eu tivesse, que eu tenha. Eu tenho que aprender a dar graças ao Senhor, dar glória a Deus em todas as situações e não murmurar. Porque a murmuração atrasa a vida. Fuja das murmurações, porque elas demonstram uma atitude de ingratidão. E o pior de tudo, que a Bíblia nos ensina que esse pecado provoca a ira de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é Deus de bondade e Deus de justiça, que Deus é um Deus de amor e que Ele se demora para ficar irado. Mas quando Deus fica irado, quem poderá livrá-lo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem será por nós? E a murmuração é uma das coisas, é um dos pecados que provoca a ira de Deus. É um dos pecados que faz com que o Senhor fique irado. Murmurar. E uma pessoa murmuradora, se você tiver a oportunidade de conviver com uma pessoa, eu nem digo tiver oportunidade, mas se você conviver com uma pessoa murmuradora, eu vou te dizer, é uma pessoa irritante. Tem gente aí falando assim, não estou entendendo por quê. Mas o murmurador irrita você. De tanto que ele murmura, de tanto que ele é ingrato, ele se torna uma pessoa irritante. Por quê? Porque o murmurador, ele é mal agradecido.
ingrato, mal agradecido. Porém, todos aqueles que murmuram, mais cedo ou mais tarde, receberão a devida recompensa. O povo de Israel murmurou, e acabou o quê? Por provocar a ira de Deus. Então a Bíblia me ensina, 1 Coríntios 10:10. Coloca, por favor. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis. Aí tá, não se queixem, né? Não murmureis. Quando vocês ouvirem uma pessoa murmurando, eu quero que vocês se lembrem e gravem isso na mente de vocês. 1 Coríntios 10:10. Quando um murmurador sentar do seu lado e começar-se a queixar-se, a reclamar-se, lembre-se, 1 Coríntios 10:10. Não murmureis. Não murmureis. Falei muito na escola dominical hoje sobre milênio. E vocês, eu vou falar a verdade, vocês, missionária Silvana, senhora Carvalho, vocês gostam de puxar assuntos polêmicos. E irmão Luiz ali, André Luiz, está indo na onda de todo mundo. Puxa assuntos polêmicos. Pastor, mas como que é isso? E o filho do ímpio? Tal, que ficou no milênio? O que vai fazer? Não tem problema. Escola dominical para nós aprendermos, tirarmos nossas dúvidas realmente. Entendam, não há. Então, quando chegar o milênio vai ser um período de 1000 anos onde Cristo vai governar este mundo com justiça. Será um governo único. O mundo inteiro será governado pelo Filho de Deus. Haverá justiça neste mundo. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos num mundo onde a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Me lembro do irmão Alexandre. Passou por uma situação difícil. Mas em nenhum momento ele perguntou por que Deus permitiu que ele passasse por aquilo com o filho dele. E nós vamos questionar isso, e vamos falar isso, e vamos pensar dessa maneira, mas por que Deus permitiu? Mas não temos a capacidade de pensar, puxa vida, glória a Deus, o Senhor não permitiu que tocassem na vida. O Senhor permitiu que celebrasse aqui o 11º, 12º? 11º aniversário, onde Deus permitiu isso, mas o murmurador não verá dessa maneira. O murmurador vai queixar-se e falar: onde que estava Deus naquele momento? Por que, irmã, que a irmã é tão fiel, todos os meses dizimando e ofertando, e Deus permite a irmã ficar desempregada? E nós não vamos enxergar que Deus tem sido fiel e sustentado, mas a gente enxerga só uma pequena fração. Neste mundo, você vai passar por momentos difíceis, dias difíceis. Mas quando a Bíblia fala sobre fé e fidelidade não é ser
apenas fiel nos dias em que tudo está bem. É ser fiel a Deus, até mesmo nos dias mais difíceis. Murmuração é um pecado que pode trazer a ira de Deus sobre o murmurador. Então essa é a verdade. Fujamos das murmurações, porque elas podem trazer o castigo de Deus sobre nossas vidas. Israel ficou impune? Não. Vários exemplos. O pior de todos eles. Deus falou assim: olha, Moisés, mande 12 pessoas para olhar a terra que eu darei a vocês. Daquelas 12 pessoas, 10 chegaram murmurando: nós não vamos de maneira nenhuma conseguir herdar aquela terra, não vamos conseguir possuir aquela terra. Sabe por quê? Porque quem mora lá são gigantes, são pessoas fortes, são pessoas bem treinadas, e nós somos como gafanhotos diante deles. Josué falou assim: Deus falou que iria nos dar, e Deus vai nos dar. Mas aqueles 10 irmãos conseguiram contaminar tantas pessoas que aquilo atraiu a ira de Deus. E o Senhor falou assim: nenhum de vocês, com exceção de Josué e Caleb, herdará a terra que eu prometi. Vocês, irmãos, eles estavam a menos de uma semana de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Menos de uma semana de caminhada. Deus falou: vire as costas, volte para o deserto. Por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos no deserto, enquanto o último murmurador não morreu. Eles não herdaram a terra prometida. 40 anos depois, eles voltaram ao mesmo lugar. E agora, com temor, entraram na terra prometida. Pensa bem, quando você reclamar. Eu sei que eu tinha que dar o estudo quarta-feira. Eu levantei a minha cabeça e vim para a igreja, porque a minha vida consiste nisso. Coisas ruins passam, coisas más passam. As coisas boas de Deus permanecem. Não é sensato murmurar diante de Deus. Passamos alguns meses, 3 ou 4 meses, perdemos a nossa irmã Maria Helena. Não foi a primeira pessoa amada que nós perdemos.
5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora, né? Perdemos o pastor Marcelino. Em dezembro agora faz 5 anos. Que dias difíceis. Isso é uma coisa que estamos sujeitos. E por mais que eu possa amá-los e gostar de estar com vocês aqui, eu sei que um dia nós vamos nos separar. Talvez eu perderei mais pessoas aqui. Ou talvez vocês nos perderão. Mas isso não é motivo para murmurar contra Deus. Porque tenho a plena certeza que se a minha voz se apagar nessa igreja, Deus levantará outra pessoa com amor a esta igreja. Então, nós como povo de Deus, não devemos ser murmuradores. Não devemos viver murmurando nesta vida. Não devemos ter uma atitude tão negativa que pode irritar a Deus. São poucos pecados que a Bíblia diz assim que causa a ira de Deus. E a murmuração é um deles. Devemos fugir das murmurações, aprender a viver alegres e contentes com tudo que Deus tem nos dado e com tudo que Deus está nos dando. Nós sabemos do bom futuro que nos aguarda quando nós nos tornarmos agradecidos e não murmuradores. Tem mulher que murmura contra o marido, tem marido que murmura contra a esposa. Hoje na escola dominical foi dito que... Não. Vamos falar domingo na escola dominical. Não vou falar aqui não, senão causa polêmica. Mas foi dito isso mesmo. Na escola dominical. Você quer saber o que foi dito? Venha domingo que vem na escola dominical que eu prometo falar para vocês o que foi dito. Mas muito interessante. Sobre a vida de um casal. Sobre o futuro de um casal. Sobre a visão de um casal. Como tem que ser a visão? E eu vou me aprofundar mais ainda domingo que vem. Sobre essa questão até que a morte nos separe, né? Falamos sobre isso, né? Mas não terminamos ainda. E o irmão André diz assim, olha, mas Jesus falou assim, casou com o primeiro, casou com o segundo, casou com o terceiro, até o sétimo. E lá no céu? Então são coisas assim que nós vamos terminar, né? Mas tem esposa que murmura contra o marido que murmura contra a esposa, pais que murmuram contra os filhos, filhos que murmuram contra os pais, membro que murmura contra o pastor. E nós entendemos que Deus não se agrada disso. E nós entendemos que a Bíblia nos ensina, fuja das murmurações. Não murmureis. Isso é um pecado grave. E a Bíblia diz que pessoas foram lançadas ao inferno, olha bem, foram lançadas ao inferno vivas. A terra se abriu e as engoliu.
Está escrito na Bíblia. Por quê? Porque murmuraram contra Moisés, o escolhido de Deus. Murmuraram contra uma pessoa que Deus havia levantado, e a ira de Deus se acendeu de uma maneira tão grande contra eles, que o Senhor fez com que a terra os engolisse vivos. O único episódio que a Bíblia fala é esse. Por quê? Por causa da murmuração contra Moisés. Nós, como povo de Deus, não podemos e não devemos viver murmurando. Como se tudo nessa vida fosse um fardo. Por isso que eu acredito que quem se suicida não verá a glória de Deus. Essa vida não é um fardo. Essa vida é um dom de Deus. A vida é uma graça. Sabe o que é uma graça? É um favor imerecido. Eu não merecia e Deus me fez esse favor. Isso é graça. A vida foi Deus que me deu. A vida veio de Deus. O Senhor me fez, me criou. Devo ser grato a Ele por poder viver. Às vezes nós reclamamos tanto. E eu vi o testemunho de duas irmãs. Cada pessoa passa por uma situação porque Deus permite, né? Muito tempo atrás, anos 80, eu conheci uma irmã, morava em Brás Cubas. E algumas irmãs da igreja foram fazer uma visita para ela. Ela estava muito doente, com câncer nos seios. E aquelas irmãs foram visitá-las. E as irmãs deram testemunho na igreja. Ela falou: olha, irmã, olha como é que está. E mostrou a situação que estava o seio, o tumor. E aquela irmã falou assim: o câncer pode estar ceifando a minha vida, pode estar limitando o meu corpo, mas a minha maior alegria é em ter conhecido esse Jesus que me salvou e me transformou. E embora eu esteja nesse estado, irmã, eu lhe digo uma coisa: eu sou feliz, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que Jesus está comigo. Eu disse a vocês que eu chorei muito nessa quarta-feira de manhã. Eu não costumo fazer isso, irmãos, porque isso às vezes pode ser algo que traz costume errado. Mas eu estava orando ao Senhor com a Bíblia nas mãos, e eu de repente abri a Bíblia e caiu naquela passagem de Salmos que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Deus nunca desamparou o justo. E naquele momento eu entendi Jesus falando comigo: meu filho, eu não te desamparei, eu estou contigo. Eu estou contigo. E a tristeza e a angústia se transformaram em alegria em saber que Deus está comigo. E eu cheguei diante do irmão que tinha passado por aquela situação comigo, está aqui conosco, o irmão, e eu falei: irmão, vamos seguir em frente. Deus está com a gente, tudo vai dar certo. Não murmureis. Nós, como povo de Deus,
Não podemos viver murmurando. Como que se tudo nessa vida que Deus nos dá fosse um fardo. Devemos fugir das murmurações, viver alegres, contentes com aquilo que Deus tem nos dado. E sabemos que um futuro maravilhoso nos aguarda, ainda aqui neste mundo e posterior, quando não estivermos mais neste mundo. Porém, neste mundo passaremos por dias em que o inimigo irá rir da nossa cara e vai ficar revoltado quando nós não murmurarmos e quando nós aprendermos a dar glória a Deus e graças a Deus em toda situação. Às vezes eu olho para a situação da minha mãe. Minha mãe está bem, recuperou os movimentos, não está como antes, está com a mente bem debilitada. E se eu for lembrar de tudo o que aconteceu no passado, o desprezo que eu recebi por ter me convertido, por ter aceitado a Jesus, eu me remoeria, me afundaria nessa mágoa. Mas o porquê que Deus permitiu que hoje a sogra, que ela tanto rejeitou, aliás, a nora que ela tanto rejeitou, e o filho que ela tanto rejeitou, que cuida dela. Confesso que não é fácil. Nós somos limitados hoje. Se você me convidar, recentemente eu fui convidado para uma festa de um casal muito querido por nós, e nós simplesmente não podemos ir porque ela estava ruim de saúde. E nossa vida é muito limitada, porque nós temos que cuidar. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que cuida de uma pessoa que a desprezou a vida inteira. E cuida com carinho e com amor. Dá banho, troca, lava, dá comida na boca, com toda calma. E por mais que aconteceram coisas ruins, eu, como um filho de Deus, eu não me sentiria bem em abandonar minha mãe em um asilo, como me foi proposto. E eu falei assim, olha, se eu estiver morto, você pode fazer isso. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar dela. E não recebo gratidão alguma, pelo contrário. Recebemos ingratidão já. Mas eu entendo que a Bíblia me diz assim, honra teu pai e tua mãe. A questão não é entre eu e minha mãe e meu pai. Meu pai morreu em casa. Eu cuidei dele até eu e Silvana. Mais a Silvana do que eu. Mas cuidei dele até o último dia de vida dele. E assim será com ela também. Mesmo que ela não reconheça. A Bíblia me ensina, honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessas. Nunca eu vi a missionária Silvana murmurando por ter que cuidar da sogra, que a desprezou.
Não vi um dia sequer ela murmurando e reclamando. E eu preciso dela, da ajuda dela. Eu faço isso porque esse é o mandamento. E a Bíblia me ensina que tudo que nós plantamos, um dia nós colheremos. Quantas vezes eu quis ir na praia com a minha esposa? Eu e ela. É só nós dois. Os filhos estão levando a vida deles. Mas nós temos menos liberdade hoje do que quando tínhamos, quando todos moravam em casa. Porque temos que cuidar de uma pessoa idosa que requer uma atenção especial. Você tem que levar no médico, você tem que tirar destro, você tem que dar a medicação na hora certa, você tem que pegar uma fila de um posto de saúde para pegar medicamento, você tem que marcar consulta, você tem que agendar exame. E aí eu entendo que Deus é Deus, quando nos permite passar por certas situações. Não murmureis. A Bíblia me ensina. Como povo de Deus, nós não podemos viver murmurando. Como se essa vida que Ele nos deu não passasse de um fardo. Não é assim. A vida é bela, a vida é maravilhosa, porque a vida foi criada por Deus e foi nos dada por Deus. Vivamos com alegria, sem murmuração, sabendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nunca nos abandonará e sempre estará conosco. Portanto, a Bíblia nos ensina assim: não murmureis, não reclame, adore ao Senhor e saiba que Deus está contigo e te dará a vitória. Amém? Deus os abençoe. Coloquemos-nos em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Aleluias. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Entremos na presença de Deus em oração. Pai querido, Deus maravilhoso, sei que o Senhor me chamou e me escolheu para ensinar a Tua palavra, pregar o Teu evangelho a este povo. Quero, portanto, pedir que o Senhor abençoe este povo, cada família aqui representada nesta noite, que o Teu mover esteja sobre eles, que o Senhor os abençoe, guardando-os, protegendo-os, livrando-os de todo mal, de todo perigo que cerca e rodeia este mundo. Pai, assim como o Senhor nos trouxe em paz para a igreja, eu te peço, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guardando-nos de todo mal, de todo perigo, de todo ato de violência humana, assalto, roubo, morte, homicídio. Livra-nos de todo mal, Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, todo espírito de olho gordo e inveja, todo desejo mal contra a nossa vida, não tenha sucesso, em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe e nos permita, ó Deus, termos uma ótima semana. Por isso eu te peço, na pessoa do Teu Santo Espírito, faça parte da nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida e da minha família, meus filhos, netos, a vida do pastor Júlio e da família dele, os filhos dele, Senhor, os netos, os netos que virão ainda, Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Mesquita, a família dele, os filhos, os netos dele, Senhor. Deus, coloco diante de Ti a vida do Carlos Alberto, a vida da minha mãe, obrigado pelo pleno restabelecimento dela, Tiago, Célia, Lucas Silva,
Luciana, Giovanni Samara e Luciano, Carmen Lanza, pastor José de Oliveira, Joaquim, tio do André, Regina Fucuda e família, Dilva Bugança e família, Jean, o sobrinho da Jéssica, pastor Giovanni Martins, Leontina e José, Rita de Cássia Mesquita, tem misericórdia, põe a tua mão, cura da depressão, atende, Senhor, faz um grande milagre na vida de cada um aqui, para a tua glória, tua honra e teu louvor. Pai, muito obrigado. Fica conosco, que cada um aqui possa ir em paz para os seus lares e ter uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos em atitude de reverência e receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Paz do Senhor, querida igreja, Deus os abençoe e até quarta-feira no grande culto, em nome do Senhor Jesus.